Pode sim. Achei que já Bom, tinha sido feita a prece. não, agora são 19. 19 não. Mas eu faço, sim. Muito obrigado. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, pedindo a tua permissão, pedindo as tuas luzes para o nosso estudo dessa noite. Enviamos os teus bons espíritos, Mestre, nos inspirando a concentração, a calma, a paz, para que possamos ter um estudo bastante aproveitado, que levemos para o nosso dia a dia as lições aqui aprendidas e assim, colocando em prática, consigamos, passinho em passinho, irmos galgando os degraus do crescimento espiritual. Sei que ainda somos muito lentos no aprendizado, no galgar essa escada infinita, mas com teu amparo, amparo dos bons espíritos e a nossa boa vontade, tenho certeza que chegaremos. E assim, com a prece que nos ensinaste, Jesus, iniciamos o estudo louvando a Deus nosso Pai. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Vamos começar já o capítulo 10 do Mateus, do Lucas, né? Porque o 9 parecia que não ia acabar, né? No capítulo 10, Jesus chama os 70, então ele escolheu 70 para mandar. Ele mandou os discípulos, mas nós já vimos isso, depois mandou os apóstolos também, entre os 70, né? E diz assim, depois disso, daquelas histórias que nós vimos ele conversar, né? Falando para deixar com que os mortos enterrem seus mortos, designou o Senhor ainda outros 70, além dos 12, né? E mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades. Mas por que ele mandou de dois em dois? Alguém tem uma noção? Para se ajudarem, né? A gente é falho, a gente erra muito. Então, se alguém lá caísse em tentação ou em obsessão, o outro estava lá para dar uma força. O Cristo em si não precisava disso, mas precisou ou pediu a ajuda de 12, pelo menos. Mas os outros não podiam ir só, né? Além também dos perigos da estrada. Se um adoecesse, o outro trabalharia, dando chance e possibilidade de que tudo fosse feito da melhor maneira possível pela espiritualidade.
Nós devemos entender também, nesse sentido, que nós não prescindimos de amigos ou de pessoas para estarem conosco. Deus instituiu a família como uma instituição sagrada para que os espíritos pudessem se redimir. E a família começa com dois, né? Começa com o casal. E aí é pelo casal que ela se constitui. Idealmente, o casal deveria se amar profundamente. Na situação que nós vivemos na Terra, isso não acontece quase sempre. A maioria dos casamentos são casamentos feitos entre indivíduos endividados, que têm entre si algumas aversões. Então, após um início em que as ilusões, os sonhos falam mais alto, o contato do dia a dia acaba trazendo as rememorações dos sentimentos passados. E essas rememorações começam a fazer com que um olhe o outro de uma maneira menos respeitosa. Mas é interessante isso. Nós vemos em muitos lares que se um não consegue seguir a obrigação paterna ou materna, um deles tende a substituir, a fazer a obrigação do outro, para não deixar a família desamparada. Considerando esse raciocínio, nós podemos pensar do mesmo modo, né? O nosso Senhor mandou dois para que eles se completassem. Eu não acredito que ele mandou dois à toa. Vai de dois em dois. Ele deve ter falado, fulano, você com ciclano. Você com outro. Porque ele sabia quem se completaria. Ele sabia que na ausência de virtudes de um, outro supriria essa ausência, e assim ele levaria assim as pessoas mais aptas a poder levar a doutrina dele a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. Porque, olha só, ele mandou os 70 à frente dele, adiante de sua face. E depois ele foi passando em todas as cidades. Ele foi lá ver a obra, esse pessoal foi preparar a população para receber o Cristo. Foi tudo muito organizado, o plano espiritual organiza tudo de maneira perfeita, inclusive a nossa encarnação. Nós sabemos pelos livros do André Luiz que a nossa encarnação ela é muito bem planejada, envolve muita gente. A encarnação das pessoas na Terra envolve centenas de outros espíritos ligados a essa encarnação. Então, vocês imaginam que vem, por exemplo, um pai com uma obrigação de direcionar o filho para um determinado campo, uma determinada profissão, e ele não cumpre isso. Ele não dá as condições, por exemplo, do filho seguir aquela profissão. Então, vocês imaginam a quantidade de espíritos que vão sofrer essa deserção. Então, os espíritos superiores fazem um trabalho hercúleo para que os principais eventos programados das pessoas que estão reencarnadas aconteçam. São os eventos mais importantes, como nascer numa família em uma determinada data, nascer para estudar numa determinada escola, onde vai encontrar determinadas pessoas, ter os parentes que precisa ter, seguir a profissão que precisa seguir, encontrar a pessoa com que vai se casar, ter os filhos que precisava ter. Então, uma quebra ali embaixo chega a deixar a situação do planejamento muito complicada. E ali estava tudo planejado. O Cristo tinha poder e capacidade de planejar tudo. Então, mandar dois, de dois em dois, o significado é se auxiliem, sejam amigos, se suportem, façam o trabalho, um auxiliando o outro.
Quando falta energia de um, o outro auxilia. Por isso que os amigos se formam. Considerando isso em termos de casal, quando o casal tende a se formar por amor e boa vontade, o trabalho com Cristo fica mais fácil. E o lar se torna um centro, um templo de sacerdócio do bem. Porque cada família que se forma na terra tem como missão ser um templo aonde nosso Senhor Jesus Cristo deve habitar, aonde os bons espíritos devem fazer morada. São locais em que os espíritos do bem deveriam utilizar para auxiliar os outros espíritos necessitados, encarnados ou desencarnados. Então, nós reencarnamos com muitas obrigações, com muitas tarefas a serem realizadas. Só de nós cumprirmos as nossas obrigações, a gente já direciona essas tarefas auxiliando os nossos irmãos. Tendo a boa vontade de cumprir as nossas obrigações, os bons espíritos nos auxiliam muito. Então aí nós não seremos apenas aqueles que vão admirar o Cristo, admirar a doutrina espírita, nós seremos amigos do Cristo, trabalhadores da última hora, tarefeiros dessa seara imensa que é o mundo todo. Se o Espiritismo é a terceira revelação, ele deve chegar ao mundo todo. A segunda revelação não chegou ao mundo todo, ainda. O Cristo não é aceito amplamente no Oriente, por exemplo, e parece que, pela situação de dureza espiritual, vai demorar para chegar no Oriente Médio, por exemplo. Se o Cristo não chegou lá, como é que a terceira revelação, o Consolador Prometido, vai chegar? Então, o Consolador Prometido, para chegar lá, ele vai precisar dos trabalhadores. Né? Então, nós estamos num começo de processo, em que os trabalhadores de agora devem se portar como esses discípulos do Cristo, que devem ser mandados para as cidades para fazer o bem, para orar, para trabalhar pelo bem, para se dedicar ao bem, para levarem o Cristo até os corações que não conseguem buscá-lo por momentos de dor, por situações de dificuldade. Essa questão dos dois aí ficou clara? Sim. Nós somos mandados diante da face dele. Alguém perguntou? Levantou a mão? Nós somos mandados diante da face do Cristo, que equivale a hoje em dia também. Quem é o espírita, senão aquele que deve ser mandado adiante da face do Cristo? Muitas vezes, é o trabalhador do espiritismo que ele leva a semente, planta, e ela vai germinar depois de muito tempo. A semente é colocada, o trabalho é feito, e por um motivo ou outro, aquela palavra, aquela ação, aquele exemplo permanece. E um dia os indivíduos vão pensar sobre aquilo, conversar e, quem sabe, se aproximar de Jesus. Então, plantada a semente, ele funciona como o semeador da parábola do semeador. Ele vai jogar a semente. E aonde a semente vai cair vai depender do coração de cada um. Então, esses 70 poderiam ser claramente chamados de semeadores. Eles foram convidados a semear, assim como nós somos convidados a semear. Quando possível, estejamos atentos para falar da palavra Deus, Jesus, paz, amor, às pessoas que nós tivermos contato, aonde nós estivermos. Se pudermos levar 5, 2, 1 minuto que seja da palavra de Jesus para as pessoas, a gente já está fazendo o trabalho de levar Jesus aos corações. Algum comentário? Não? E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos.
hoje continua, né? Imagina que a seara é o mundo e que os espíritas e alguns outros são os obreiros. Nós somos suficientes para chegar no mundo? Para levar o Cristo ao mundo? É difícil, né? Não dá. A gente não consegue. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O Cristo ainda fala assim, reza e pede ajuda para vir mais gente. E não está fácil. Isso, muitas vezes, é o convite nosso, devido ao nosso bom exemplo, de que espíritos superiores a nós se compadeçam do nosso trabalho e decidam reencarnar na Terra para nos auxiliar. Senhor da Seara é Deus, Tati? No caso é Jesus, nesse caso, né? No caso da Terra, que ele é o nosso Deus, né? Mas por que ele fala, então, rogai ao Senhor? É a mesma coisa de rogar para ele, porque toda prece deve ser dita ao Pai, né? Mas nós temos um representante perante o Pai, que é ele. Lá no começo do Evangelho de João, até na próxima quinta, a gente vai começar isso. Nós começamos nessa quinta passada a falar disso, né? Deus é tão grande, que a gente não consegue mantê-lo na nossa mente. Então, Cristo é a representação material do próprio Deus. Falar com ele é falar com Deus. Se a gente for pensar, todo espírito da estirpe de Jesus para cima equivale a Deus para nós, né? Mas vai chegar a Deus. Por isso que é mais fácil nós crer que Jesus é Deus, né? É muito difícil nós entendermos isso. A gente fez uma análise física mesmo das informações da ciência, que a nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis, né? Então, você imagina que cada galáxia tem 100 bilhões de sóis e existem 100 bilhões de galáxias. A quantidade de planetas é algo a mais do que 5, 6 em cada Sol. Nós teríamos que multiplicar 6 vezes 100 bilhões vezes 100 bilhões daquilo que nós conhecemos. Mas o André Luiz, o Emmanuel, fala que eles não têm condições, como espíritos, de abarcar o tamanho do universo. E cada vez que nós conseguimos uma tecnologia melhor, esse universo cresce, sabe? Então, eu fui intuído a pensar assim, a gente consegue, hoje em dia, direcionar 10 filhos? De jeito nenhum. Pois é, você imagina direcionar 6 vezes 100 bilhões vezes 100 bilhões, cuidando de cada um. Nossa mente não consegue abarcar o tamanho de Deus. E o Cristo é o responsável pelo sistema solar, né? É o governador da Terra, fica mais fácil para a gente. E Deus é representado por todos eles. Lá no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, na psicografia do Valdo Vieira, o André Luiz fala cocriação em plano maior. A cocriação em plano maior, ele diz que aqueles que se ligam diretamente a Deus utilizam o hálito do Criador, o fluido cósmico universal, para fazer as construções das estrelas, dos berços de estrelas, das nebulosas, das galáxias. Falar com um deles é falar com Deus, né? Eles estão completamente ligados. Eu acredito que seja isso, Ana Paula. Obrigada. Disponha. Sempre bom conversarmos no estudo, né? Id. O que vocês podem me falar da palavra id? Tem alguém aí bom em português? Imperativo afirmativo do verbo ir na segunda pessoa do singular.
A Maria Teresa está falando isso. Então, na verdade, o que ele está sendo? Ele está sendo afirmativo. Ide. Eu cortei alguém aí? Quer falar? Não. Então, ele fala de forma afirmativa. Ide. Eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Ele sabia disso. E ele fala, vos mando. Eu posso dizer para vocês que a gente, na nossa imperfeição imensa, temos talvez como alguma virtude, se for ela, a insistência de querer levar Jesus para as pessoas, sabe? Nessas situações, eu compreendo no fundo do meu coração esse versículo 3, porque as perseguições que são feitas para qualquer um que tenta levar Jesus para as pessoas é assustadora. Os lobos, que aí no caso o próprio Emmanuel fala sobre eles, um dos seus livros que fala sobre o estudo dos versículos da Bíblia, né? São aquelas pessoas que estão distantes do Cristo. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito nos diz assim, somente os lobos caem em armadilha de lobos. Deus não vai deixar com que as suas ovelhas caiam em armadilhas de lobos. E de fato isso acontece. Essa questão de ter perseguição é muito interessante. No fim, quando mexe tudo, acontece, a gente espera, dá tudo certo. E, infelizmente, aqueles que trabalham contra o Cristo acabam entrando numa situação de alta dificuldade, a gente tem que ter piedade. Quando manda cordeiros no meio de lobos, ele está dizendo o seguinte, eu vos mando como humildes e gratos, e não reclamem. Por quê? Por que o cordeiro, e ele foi o exemplo de cordeiro de Deus, é usado como referência? Porque o cordeiro é o animal que vai para o matadouro em silêncio, ele não faz barulho. E o Cristo foi chamado Cordeiro de Deus antes mesmo de ir para a cruz, nas profecias de Isaías, de Saul, nas profecias de Moisés, que ele foi para a cruz sem reclamar, né? Em silêncio, padecendo em silêncio, aceitando a vontade de Deus. Ele foi morto. Vai falar, mas como é que ele não caiu na armadilha? Hoje, o exemplo de Pôncio Pilatos é o exemplo do egoísmo. O exemplo dos judeus que mandaram matar o Cristo é exemplo de egoísmo. O Cristo permaneceu pela eternidade e está crescendo cada vez mais, mas o poder de Roma se perdeu. No século V, em 495, Roma foi cercada pelos bárbaros e invadida depois. O poder de Roma foi se desfazendo, permaneceu na Igreja Católica. Em 1857, a bula papal, 57, 58, 60, né? A bula papal foi abolida, o Papa perde poder sobre o mundo e Roma, hoje, se existe, está no Vaticano, perdendo cada vez mais adeptos com o passar do tempo, tanto para as igrejas protestantes, para as igrejas evangélicas que estão crescendo, porque o poder foi diminuindo. Então, nesse caso, o Cristo sofreu com os lobos, mas quem está vencendo é o Cristo, através do reino dele que está sendo implantado, né? Isso para ter um exemplo muito forte. Mandar como cordeiro para o meio de lobos é assim. Numa lição do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Fonte Viva, ele fala que nós admiramos o Cristo, admiramos a sua doutrina. Mas o verdadeiro amigo do Cristo sofre com Cristo. Ele padece com Cristo. Ele começa a sofrer as perseguições.
porque o Cristo foi perseguido. No livro Renúncia, o Emmanuel, contando a história de Alcione, fala que o trabalhador do Cristo na Terra parece que ele é marcado de algum modo pela inveja e pela raiva daqueles que estão na Terra e não trabalham pelo Cristo, dos lobos, de forma a gerar uma perseguição e uma raiva que eles mesmos não entendem o que acontece. Isso de fato ocorre, né? Nós temos visto ao longo da história os santos todos martirizados, dos apóstolos do Cristo, só João não foi morto, martirizado. Todos os outros foram assassinados. Daí nós entendemos que essas palavras de Jesus foram ditas ali, mas elas permaneceram ainda. Enquanto a terra não for o reino de Deus, isso vai acontecer. Os cordeiros estarão no meio de lobos. Vocês imaginam que algumas vezes os lobos estão dentro da própria doutrina espírita? Dentro das próprias igrejas? Se eu falar dentro da própria família, vocês vão entender melhor, né? Quando alguém tenta ser melhor, tenta ajudar o próximo, tenta se melhorar, tem sempre um familiar que nunca preocupou com você, louco para te tirar daquele caminho. Não dá para entender uma coisa dessa. Então são coisas bem interessantes que a gente pode pensar sobre o que o Cristo falou. Nos mando como cordeiros para o meio de lobos. Vocês conseguiram encontrar na mente casos desse tipo? Com vocês mesmos? Não? Eu não conheço todo mundo, então não tem como falar assim. Conheço a família de todo mundo. Vocês eu conheço, né? Eu não conheço a Dona Beth pessoalmente, né, Dona Beth? Não, infelizmente. Eu vou passar em Atibaia um dia. Eu espero que seja antes da minha reencarnação. Não, então vamos marcar para depois, que é mais fácil. A gente volita. Antes que eu desencarne. Não, mas vai demorar muito para desencarnar. Se a senhora for da mesma linha da Dona Maria Zélia, eu que vou visitar a senhora desencarnada. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Aí a coisa complica-se. O Kardec faz essa análise lá no Evangelho. Hoje não dá para fazer isso. Hoje não dá para você sair e não levar bolsa, nem alforje, nem sandália. Né? Oi. Eu não consigo entender o que ele diz. Para ninguém, não saudeis ninguém pelo caminho. Eu vou explicar. Essa ideia de não levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, tem um significado assim: não vos preocupeis com dinheiro. Não vos preocupeis em receber dinheiro. Não vos preocupeis com isso, porque Deus haverá de dar. Aí nós podemos voltar lá no Sermão da Montanha, olhar as avezinhas do céu, olhar os lírios do campo. Então é para dar o exemplo disso. Kardec fala sobre isso, eu acho que é no capítulo A Moral Estranha. E ele fala assim: hoje não tem como mais. Você imagina a pessoa sai para pregar em Palmas no verão sem sandália. Entenderam, né? Então não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer, não vai preocupar com o dinheiro. O dinheiro é preocupante? É, bem preocupante. Por quê? Porque quando o dinheiro fala mais alto, a gente começa a se perder das coisas de Jesus. Nós mandamos aqui no grupo uma mensagem que Paulo fala sobre as paixões da mocidade e não contentar, por exemplo. E depois, antes dessa lição, ele fala sobre o dinheiro. Lá em Timóteo 1, capítulo 6, versículo 10,
Ele fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Paulo fala isso lá. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tá lá no nossa. Eu acho que tem condições de eu jogar essa aqui lá para baixo. Tem aqui, ó. Eu vou colocar uma mãozinha, porque aí, se vocês quiserem, vocês já dão uma olhada nela agora mesmo. Eu vou jogar ali para baixo. Acho que é isso. Né? Aí vocês clicando lá, vocês já vão ver essa mensagem. Então, qual é o significado disso? O Cristo veio ensinar a existência do mundo espiritual e que o reino dele tem justiça, mas é num mundo que não é a terra do momento. Então ele fala sobre um mundo em que o dinheiro não pode ser considerado para comprar as coisas que nós precisamos. Mas se eu busco dinheiro aqui na terra, significa que eu tenho um forte cunho materialista. Por isso que ele fala, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Agora, a ninguém saudeis pelo caminho. Vamos fazer uma conta agora, Ana Paula. Você acha que a maioria das pessoas da Terra seguem o que o Paulo falou sobre a preocupação com o dinheiro ou não? De hoje. Repete, Thales. Hoje, na Terra, a maioria das pessoas, elas seguem aquele conselho de Paulo, que a gente leu agora mesmo? Não. E na época de Jesus, em que eles foram num povo em que eles achavam que o amor de Deus por eles era o poder temporal e o dinheiro que eles recebiam. Entendeu? Então, quando ele fala não saudeis, e fala isso antes, ele está dizendo, não se misture com aqueles que têm em mente os valores materiais. Vocês lembram do começo do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando ele vai falar dos fariseus, do povo judeu. Lá no capítulo 1 vai falar sobre o povo judeu. Ele vai falar que é um povo que achava que Deus só os amava quando dava dinheiro e poder para eles. E até hoje eles acham que o Cristo, quando vier, vai dar o poder de comandar a terra inteira para eles. E aí, esse a ninguém saudeis não significa que eles não tenham, eles tenham que ser mal educados, mas vai tomar cuidado com quem entrar em contato. Associado, o que faz parte da mesma frase, né? A ninguém saudeis, essa questão do materialismo, de quem está apegado às questões materiais. Ele associa, não se ligue também a essas pessoas. Hoje nós podemos conhecer mais sobre isso. Quando a gente se liga a determinado tipo de pessoas e a gente entra na mesma vibração delas, a gente fica mais forte. Então, se eles se ligarem às pessoas apegadas à matéria e ao dinheiro, eles perderiam muito do poder que lhes foi dado, né? Para fazer o bem. Tudo bem? Sim. Aí ele continua. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Isso não é saudar? Mas por que ele vai saudar dentro da casa? Porque se eles entraram na casa, é porque eles aceitaram. Eles não invadiram. Aí aqueles que te aceitarem são aqueles que já têm dentro do coração a semente do mundo espiritual e do reino de Deus. A estes, deseja paz seja nesta casa. Podemos voltar e dizer, não saudeis a ninguém, no sentido, não jogai pérolas aos porcos. Eu
tenho que concordar que a interpretação não é algo tão singelo assim, né? Das passagens. Ela exige outras coisas. Mas se a gente olhar com calma, ela começa a fazer bastante sentido, né? Alguém tem algum comentário? O que seja está em Do verbo ser que permaneça. Lembra que o verbo tem 3 estados? No caso, seja, é que ele permaneça na casa, no sentido mais profundo. Ser, estar, permanecer, lembra? Então, nesse caso, esse seja significa o permanecer. Vocês ouviram o que a Maria Tereza perguntou, né? A voz dela está bem baixa. Ela perguntou por que o seja está em itálico. Para a gente continuar entendendo o mesmo raciocínio, olha só. E se ali houver algum filho da paz, ou seja, aquele que está ligado ao bem, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não tiver ninguém ligado, não vai repousar. Não jogue pérolas aos porcos. E se não, voltará para vós. Aí, nesse caso, o entendimento desses 3 versículos, eles se completam, né? E ele reafirma não se preocupar com as coisas do dia a dia, em termos de dia, dizendo: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não vai procurar uma casa que vai te dar melhor comida, melhor bebida. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aquele momento era muito difícil, hoje também. Mas era um momento que não é toda casa que seria capaz de recebê-lo. E de recebê-los. Aquela casa que os receberia já estava preparada. E era uma casa em que eles deveriam permanecer para fazer um trabalho. Nós tivemos uma surpresa em dado momento, uma surpresa que é difícil de explicar a parte material associada a ela. A gente foi convidado para ir para um cruzeiro, em janeiro, fevereiro? Janeiro. E aí eu não estava com dinheiro para ir, não, mas aí recebi uma ajuda para ir. E aí, quando nós chegamos nesse cruzeiro, começamos a orar, vem um amigo espiritual e fala assim: aqui nós vamos implantar um lugar em que nós vamos trabalhar auxiliando a tripulação e os passageiros. E aí, da cabine para fora, interessantemente, nós recebemos uma cabine que nós não merecíamos, porque nós pagamos o mais barato de todos. Foi bem a gente que pagou, mas nós pagamos o mais barato de todos. E lá, foi para uma cabine que aí eu tive um déjà vu, aqueles sonhos anteriores, que era nessa cabine. E saindo da cabine para o lado do mar, havia ali um local em que os espíritos do bem estavam trabalhando. E durante esse tempo que nós tivemos lá, foi feito evangelho todo dia. Aí depois o amigo espiritual nos explicou, falou: olha, a tripulação ela sofre demais. E algumas pessoas da tripulação receberam o mérito de ter ajuda espiritual. Então nós aproveitamos a ocasião para que fosse feita a leitura aqui, nesse local, para que pudéssemos montar um pronto-socorro espiritual aqui. Porque vem para esse cruzeiro muitas pessoas idosas, já no final da vida, muitas pessoas cansadas, em situações de dificuldade, muitas pessoas de bom coração que estão em estados de alto estresse, ansiedade e depressão. E aí nós vamos poder cuidar delas. O que isso tem a ver, né? Tem a ver que a casa em que eles entraram, ela foi preparada pelos bons espíritos para ser uma espécie de quartel-general de auxílio no trabalho dessas pessoas, daqueles que o Cristo mandou. A casa de vocês, cada casa de vocês, ela tem isso. Por isso que nós falamos que em cada casa tem um telão.
Nesse telão, os nossos estudos são passados e muitos espíritos assistem. Os espíritos nos mostraram isso. Eu estou falando daquilo que eles me mostraram. Eu não tenho condições de ter certeza, porque é a visão do médium, né? Eu estou falando de mim mesmo, mas me mostraram. Me parecia que era um bom espírito, porque eu acho difícil que os obsessores venham me mostrar que o trabalho do bem estava sendo espalhado. Aí, mostraram que cada casa que leva a sério o estudo, o trabalho com o bem, é montado ali um grupo de espíritos que é maior ou menor, dependendo da quantidade de vezes que o evangelho é feito na casa e do esforço que se faz para poder fazer o bem. E ali funciona, essas casas, as casas de vocês, elas funcionam como uma enfermagem do plano espiritual, assim como aquela casa daquela senhora que o marido tinha morrido, lá no livro, foi os Mensageiros? Lá no livro Os Mensageiros. Semelhante àquilo. Então, quando o Cristo fala isso, ele já está falando, deixando bem claro, ele não poderia explicar isso que a gente está falando agora naquele momento. Mas ele estava deixando bem claro, assim, já tem uma casa preparada para vocês, não vai ficar procurando outra. Se vocês ficarem procurando com boa comida, dinheiro, local bom para ficar, vão se perder. Coisa desse tipo. Ele não estava mandando santinho para trabalhar, não, assim como hoje. Os missionários do Cristo não são santinhos, não, são espíritos altamente endividados que começam a ter consciência da sua pequeninez e começam a fazer o trabalho. A questão é que os bichos têm que ser empedernidos para continuar trabalhando, não pode parar. E aí isso acontecia daquela maneira também. Por que nós contamos esse caso do Cruzeiro? Porque nunca passou pela minha cabeça uma situação dessa. Porque a gente negou, não queria ir, não. Não tenho condições de ir agora. Não tem quando ver a situação. Não, então vamos resolver aqui. Acabou tendo uma ajuda que a gente pôde ficar um tempo no Cruzeiro, e nesse Cruzeiro, de forma interessante, nós fizemos evangelho todo dia, 2 vezes por dia, pelo menos, com várias leituras. E aí nos foi mostrado esse tipo de situação. Então, nunca imaginei isso que eu estou falando para vocês. E realmente, se for imaginação, ela é bem fértil, não é mesmo? Agora, vocês imaginam onde as pessoas vão trabalhar pelo Cristo? Era tudo preparado. Quer ver um exemplo? Jesus em casa de Zaqueu. Zaqueu pequenininho sobe na árvore. Jesus para, olha, Zaqueu, hoje eu vou passar o dia na sua casa. Vocês acham que não estava preparado? Que Zaqueu já não tinha sonhado com Jesus? Que os espíritos já não tinham ido lá resolver todos os problemas possíveis? Já tinham falado para Zaqueu, preparado a família dele, preparado toda uma situação para receber Jesus? É tudo organizado. Gente, se o crime é organizado, o plano espiritual do bem é muito organizado, entende? O bate-papo nos fez entender essa situação? É só a Maria que diz que sim aqui, o resto eu considero que não, né? Sim. Obrigado, Ana Paula. Terça-feira aí, hein, filho? Não vai fugir. Leva sua mãe. Pode deixar. Posso continuar aqui ou a gente volta mais para explicar essa situação toda de preparação, de organização? Seguir. Pode? E todo mundo tem consciência do significado da casa de cada um para os trabalhos de Jesus? Sim. Então, os nossos estudos não são apenas conversas que nós temos sobre a vida do Cristo ou sobre o livro dos Espíritos. Eles funcionam como um reparador de doação de energia, em que todos nós, aí sim, nós podemos seguir aquela visão mística, né? A força de todo mundo é maior do que a força individual de cada um, somado. Então, a gente consegue doar, todos doarem, crescerem e auxiliarem. A questão depende muito do que está acontecendo na casa. Se nós tivermos a boa vontade de lermos o Evangelho todo dia, de falarmos com Deus todo dia, a nossa casa é um centro de auxílio aos necessitados, encarnados e desencarnados que nos procuram.
Na nossa casa, quando nós trabalhávamos com os alunos, muitas vezes os espíritos falavam para a gente assim, um minutinho da Maria Ângela, falava assim para a gente, convida fulano para ir para sua casa. Eu falei, mas meu amigo, eu vou convidar o fulano, convida, porque lá nós temos condição de tratar. Aí eu fiquei questionado, falei, não dá para tratar em outro lugar? Aí o espírito falou assim, é em qualquer postinho de saúde que você consegue fazer uma cirurgia? Eu já entendi. Então, tudo depende daquilo que está sendo trabalhado, dos aparelhos que tem, das ajudas necessárias. Ana Maria Ângela, fica à vontade. Me desculpe se eu estiver deslizando na maionese, mas hoje à tarde, lá pelas 5h30, 6 horas, eu estava na sala desenhando, pintando. A sala foi invadida por um cheiro de flores que até o Javan sentiu. Mas era um cheiro muito forte de flores. Precisaria ser um jardim para a gente sentir aquele cheiro. Não sei se a espiritualidade pode dizer alguma coisa, se eu deslizei na maionese ou se é realmente um preparo. Se a senhora deslizou, foi a senhora e o Javan que fumaram uma junto. Mas os amigos espirituais falaram que foi a avó da senhora que levou, que já faz parte do equipe que trabalha aí, que levou um buquê de flores espalhando pela casa. Você não imagina, e eu imaginei isso, que era alguém que me trouxe, mas era um cheiro tão gostoso de flores, só você vendo. Era isso que eu queria compartilhar. A senhora quer dizer assim, só se você cheirando. Não ia perder a piada. Mas, engraçadinho. É bom que pelo menos dá uma risada gostosa aí, ó, meu presente de aniversário. Mas é isso. Eu achei interessante falar de vó da senhora. Na verdade, eles falaram da avó, mas mostrou uma senhora bem jovem. A minha avó desencarnou com 60 e poucos anos. E a gente teve sempre uma ligação muito forte com ela. Sempre que alguém estava doente, que se fazia uma prece ou dava-se um passe, ela estava do lado. Achei bonito. Eles mostraram a imagem dela, ela e outros espíritos entrando na casa da senhora e levando essas flores e espalhando, porque o trabalho também é feito na vizinhança. Ele é feito com as pessoas que estão em volta, né? Quando a gente trabalha a nossa casa, os vizinhos também recebem. Teve um caso, eu acho que foi o caso da Rosa, quando eu tive lá, né, Rosa, que eles falaram que era importante que naquela rua tivesse uma casa que orasse, para eles poderem ajudar o pessoal da rua. Veja que interessante. Foi verdade, Thales, foi isso mesmo. A gente não sabe o que acontece no plano espiritual, nada, né? Quem tinha uma ideia mais exata do que ele do Chico. A gente não vê nada, a gente é míope, né? Mas eles contam algumas coisas, dão umas ideias, mostram umas imagens. Mas é isso, se todos se aterem à responsabilidade dos nossos estudos, quando eu falo nosso, não é nosso material, né? E a gente se ligar à responsabilidade dele, cerca de 1 hora e meia antes, o processo começa na nossa casa. E se a gente ali já tiver com o coração voltado para Deus, nós vamos começar a sentir pessoas que nos amam, abraços dos espíritos, cheiro de flores, vão começar a ter processos de tratamento espiritual, cheiro de éter algumas vezes para poder, que é utilizado para alguns tipos de tratamento. E isso acontece várias vezes. Aqui a gente desligado, muitas vezes eu já mando a mensagem de manhã, já fazendo um terrorismo espiritual, né? Já prepara que hoje tem estudo, porque vai que a pessoa esquece, né? E aí, quando chega mais ou menos na hora, a gente entra meia hora antes para dar chance, para dar tempo das pessoas
Como é que eu diria assim? Para dar tempo das pessoas se prepararem para o estudo. Harmonizar. Oi? Se harmonizarem com o estudo. Para virem mais cedo, porque não é só o estudo em si, né? Tem o antes e tem o depois. Então, aqui em casa, por exemplo, depois dos estudos, são os melhores sonos que a gente tem. É uma paz, né? A Maria faz o estudo de sexta, né? Ela está entrando mais em contato com a mediunidade. Passou sexta-feira o dia inteiro com dor de cabeça. Já falei, vai acostumando, é assim que funciona. Por quê? Porque os espíritos se aproximam de nós para trocar energias, são espíritos que muitas vezes não têm consciência do que acontece, e a gente se liga a eles como se eles fossem satélites à nossa volta, recebendo os influxos energéticos. Quando o estudo começa, logo que acaba, a dor de cabeça passa, ou diminui, o mal-estar diminui, a gente está feliz. Ter falado com Jesus um pouco. Mas isso é uma questão de responsabilidade. A questão de quando nós sentimos que nós temos que falar com Jesus, isso precisa ser algo que nos toma, sabe? É aquela questão do horário. A gente não tinha compromisso antigamente com as missas. Não queremos aqui rivalizar com nada, não, mas a gente precisa ter responsabilidade com os nossos estudos. E se preparar, porque não é só a conversa, a informação, é todo um processo, é um banquete de ectoplasma, de energias que são utilizadas para auxiliar encarnados e desencarnados. Contam-nos os espíritos aqui, que assim como foi narrado em um dos livros do André Luiz, que algumas pessoas nas casas, tromboses foram desfeitas, coágulos sanguíneos foram desfeitos, pessoas com problemas renais receberam ajuda e não perceberam, pessoas com problemas cardíacos tiveram implantado durante um tempo um marca-passo espiritual para auxiliar no processo de reconstrução e refazimento, pessoas com problemas hepáticos, quase em processo agudo de intoxicação, foi tratada para que não acontecesse nada pior nesses processos de doação de energia. Não me falaram quem foram as pessoas, mas nos falaram que isso tem acontecido. Eu acredito neles, porque a gente lê isso nos livros do André Luiz, que isso é um fato, que isso é verdade. Então, se nós tivermos um pouco de boa vontade, essa é mais uma maneira de fazer a caridade, né? É muito importante que a gente valorize isso. Fala, dona Débora. Sabe aquela reunião que eu falei para você que eu participo do Ectoplasma, né? De quarta-feira. Sim. Nossa, nas últimas semanas eu tenho dormido em todas, assim, apagado. Tem alguma, assim, eu ajudo dessa forma dormindo ou não, como se eu não tivesse ali? Depende da situação, ajuda. A gente tem que conversar mais para ver o que os amigos espirituais vão falar sobre isso. Mas provavelmente ajuda. Se o processo for um desdobramento necessário, esse tipo de reunião, o dormir, na verdade, não é dormir, né? É uma espécie de torpor, de sono profundo, para que as energias saiam com mais facilidade, para que o espírito entre em desdobramento e vai fazer alguns trabalhos. Nós temos casos aqui mesmo, nos nossos estudos, né, dona Ana Paula? Repete, por favor, Thales. Nós temos casos no nosso estudo de pessoas que ficam sonolentas, vão para o outro mundo e retornam quase na hora da oração, né? Oi. Então, acontece algumas vezes isso sim, viu, Débora? Por necessidade de trabalho mesmo. Parece que me tira da tomada, assim. Bem, quando você era minha aluna, você dormia na sala também, mas nós vamos deixar essa conversa para depois. Mentira! Então, tá bom. Vamos... É brincadeira, Thiago. Ela não dormia, não. Ela prestava atenção. Mas faz tempo. Ela foi minha aluna lá em Goiânia em 1972, mais ou menos. Faz alguns aninhos. Seu zoinho. Tá bom.
Nós vamos terminar o nosso estudo aqui. Vamos fazer a oração final. Eu vou pedir hoje para a dona Ana Paula fazer, para a gente fechar em família, né? E que a dona Maria Ângela receba o nosso abraço, nosso carinho, o nosso desejo de ver a senhora e a família tudo bem, tudo em paz. E os aniversariantes que nós não tivemos contato, recebam também os nossos parabéns, nosso carinho. Eu lembro de todo mundo, não, é porque aparece, ela é minha amiga no Facebook, o Facebook me dá essas informações. Né? O Facebook me fez encontrar aí a dona Rosa, a dona Débora, depois de muitos anos. Então, foi uma mídia que acaba nos ajudando, de vez em quando a gente coloca lá umas mensagens. Obrigada, Thales. Obrigada a todos. Oi, Thiago, fica à vontade. Eu tô com a minha avó. Ó, quem está aí. Que prazer revê-la depois de tanto tempo. Família bonita. Receba o nosso abraço, nosso carinho aí também, Thiago. Da sua casa, receba as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Dona Ana Paula, fique à vontade. Nesse momento, onde unimos os nossos corações, que partilham das energias, das mesmas vibrações, dos mesmos propósitos, do mesmo sentimento de gratidão que nos envolve, pela oportunidade de auxílio na tua seara, Mestre amado, por recebermos nesses momentos as bênçãos do plano espiritual, que nos levam ao equilíbrio físico, espiritual e mental. Agradecendo pelo encontro com tantas pessoas queridas das quais não temos a consciência, mas que sentimos o amor. E doando as nossas vibrações para que os nossos lares se tornem faróis de auxílio e amparo ao plano espiritual, onde que possam aurir das vibrações necessárias ao auxílio de tantos irmãos que necessitam nos dois planos da vida. Onde vibramos amor aos trabalhadores do bem da tua seara, Mestre amado, onde quer que se encontrem. Onde desejamos, dos nossos corações, podermos ser trabalhadores do bem em nossos lares, em nossos locais de trabalho, onde quer que nos encontremos. Que a tua paz, Senhor, se faça sempre presente em nossos corações. E assim agradecemos por toda assistência espiritual, pelos nossos mentores, e pedimos que sejam fortalecidos em suas missões, para que não possamos não cair em nossas tentações. E te agradecemos, Mestre amado, por toda assistência, por todo o amor e por toda a paz. Pedimos perdão ao nosso Pai, pelas nossas falhas, pelas fraquezas que ainda trazemos em nossos corações, mas que o teu amor, Senhor, nos fortaleça em nossas jornadas. Que assim seja. Graças a Deus. Fica em paz, viu, Maria? Jesus, Senhor. Beijão. Obrigada. Obrigado, boa noite. Beijo. Boa noite.